Zé Maria Trindade, há ou não pendências a serem julgadas a respeito deles dois? Olha, Kalina, conversei muito sobre isso ontem, viu? Vamos lá, 1 a 1, Deltan Dallagnol sentia que havia ali adversários dele no Ministério Público que poderiam apresentar pedidos e aí haveria pendências. Por isso mesmo, ele antecipou a exoneração do Ministério Público. Ele poderia fazê-lo muito mais tarde, né? Mas aí, sentindo de que isso poderia acontecer, ele se antecipou e, num final de semana, ele pediu a exoneração, fez publicar a exoneração, exatamente para evitar criação de novas pendências. A Lei Ficha Limpa, ela tem lá os seus detalhes, né? Um deles é exatamente essas pendências no caso de funcionário público ou mesmo de entidades, por exemplo, um médico que foi expulso do conselho, né? Um advogado expulso do OAB, tudo isso provoca inelegibilidade. E o Deltan Dallagnol, sabendo de que isso poderia acontecer com ele, ele se exonerou antes de formalização de pedidos contra ele no Conselho de Justiça, do Conselho do Ministério Público. Justiça é o caso do Sérgio Moro. E no caso do Sérgio Moro, a mesma coisa. Quando ele foi para o Ministério da Justiça, ele já apresentou a exoneração, uma exoneração ali sofrida, né, a vida dele. Então, diante disso aí, me garantiram de que não há pendências, mas que se eles não tivessem apresentado a exoneração lá atrás, aí haveria. O Deltan, então, perdeu muito, né? Que ainda tem um tempo. Ele será candidato a deputado federal pelo Paraná. Agora a análise de Amanda Clay. Amanda, será que a lei da ficha limpa poderia prejudicar Deltan Dallagnol e Sérgio Moro? Que surpresa seria, hein? Pois é, né? Algum partido poderia pedir impugnação da candidatura de Moro e Dallagnol, são situações diferentes, né? Como explicou o Zé, eu acho que no caso do Deltan ficou muito claro que ele pediu a exoneração ali do Ministério Público com uma certa antecedência, antes que alguns desses processos, o processo administrativo disciplinar, o chamado PAD, pudesse ser julgado no Conselho Nacional do Ministério Público. Ele tinha algumas pendências, tentou se esquivar disso, pedindo antes a demissão, a exoneração do Ministério Público, mas a lei da ficha limpa diz aí que, nesse caso, eles podem ter inelegibilidade, no caso do Deltan, por exemplo, de 8 anos. Ele pode ficar com esse óbice, esse constrangimento para sua candidatura, que politicamente é muito ruim. E aí ele ficaria, como o Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, nos explicou, teria que contar com a benevolência de juízes da Justiça Eleitoral que vão julgar esse pedido de impugnação da candidatura. No caso do Moro, isso é menos claro, porque ele não tinha nenhum desses processos disciplinares tramitando quando ele pediu exoneração, quando ele saiu do judiciário para se tornar ministro do governo Bolsonaro. Ele tinha só ali um pedido de providências, então no caso dele talvez seja um impeditivo menor, mas o Deltan acho que pode ter mais problemas por aí, e aí de novo, eles teriam que fazer toda uma costura, uma articulação política e jurídica. Olha só como esse mundo dá voltas, olha as ironias do destino, a vida sempre pega peças na gente, mas para tentar escapar aí desses processos e manter sua candidatura. Pois é, Zé Maria Trindade, como o mundo dá voltas, quem era herói virando vilão, surpreendente ou não? Olha, Kalina, eu vou contar uma historinha aqui rápida que aconteceu há pouco tempo. Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, os dois senadores, tinham 2 projetos que combatem o abuso da autoridade. E eles decidiram se vingar da Lava Jato. E aí uniram os 2 projetos e conseguiram aprovar no Senado, na Câmara, e virou lei. É uma lei que constrange juízes, constrange Ministério Público, né? Ficaram felizes. Mas só que agora a lei dos 2 está sendo usada contra eles. O vereador Carlos Bolsonaro representou contra os 2 por abuso de poder. A lei originada por eles. E o Deltan Dallagnol, ele foi um dos influenciadores para se criar exatamente essa lei ficha limpa, né? E aí ele está sendo levado a contestar com essa lei. Mas nesse caso do Deltan, me mostraram claramente de que ele não tem pendência, mas que teria. Por isso ele antecipou.
foi uma prevenção ali, antecipar, vai que alguém apresente, né? Aí ele pegou e saiu antes.